boa noite. Boa noite. O governo federal anuncia um plano de retomada de obras públicas, estimular a economia e gerar empregos. O Instituto Butantan afirma que zerou a fila de 17 mil testes em São Paulo e promete resultados de novos exames em 48 horas. E você vai ver também. Reabertura gradual da economia de São Paulo vai começar em 11 de maio e seguir os critérios da Organização Mundial de Saúde. O Rio de Janeiro testa o uso de plasma de sangue no tratamento de pacientes da Covid-19. Os Estados Unidos descobrem que a primeira morte pelo novo coronavírus no país aconteceu 3 semanas antes do que havia sido registrado. A solidariedade aos caminhoneiros em Minas Gerais e em Pernambuco, o médico que dançou para comemorar a alta de uma paciente. O Rio de Janeiro começou a testar o uso de plasma sanguíneo no tratamento da Covid-19. O uso dos anticorpos de quem já ficou curado da doença pode ajudar na recuperação dos pacientes em estado grave. Rudy é médico e no início deste mês testou positivo para o novo coronavírus. Após ter se curado da doença, ele foi o primeiro doador de plasma para um tratamento experimental no Rio de Janeiro. Eu vinha acompanhando com o pessoal da UFRJ meus exames e passadas 2 semanas a gente viu que a gente já tinha anticorpos em níveis adequados para o protocolo de estudo lá do Hemorrio e que esses anticorpos eles eram neutralizantes, né? Eles tinham capacidade de neutralizar o vírus. 2 mulheres e um homem que estão internados em estado grave no Instituto Estadual do Cérebro, no centro da cidade, já receberam a transfusão com a parte líquida do sangue do médico. O resultado do experimento pode levar alguns dias. Até agora foram publicados 5 estudos em revistas médicas, científicas, internacionais, com o uso desse plasma na China e na Coreia do Sul, com resultados muito bons. Tem pacientes que melhoram no 4º dia, no 5º, no 10º, no 11º, no 12º. É muito difícil prever. A coleta do plasma está sendo feita pelo Hemorrio, que tem capacidade para atender até 8 doadores por dia. Joseph, que também está curado, foi um deles. Por mais que seja um processo ainda inicial de pesquisa, mas é válido. Eu acho que eu não tenho nada a perder e eu tenho muito a contribuir. Então, para mim está sendo uma experiência super bacana. Mais de 600 pessoas já se cadastraram para fazer a doação. Elas vão passar por uma entrevista à distância, uma consulta médica e exames que comprovem a presença de anticorpos contra o novo coronavírus. Cada bolsa de plasma poderá ser utilizada em até 3 pacientes. A gente acha que desses 600 talvez a gente vá selecionar 200 doadores, que já é um número muito grande. Para ser doador, é preciso seguir alguns pré-requisitos. Ter entre 18 e 60 anos, comprovar com exame laboratorial que teve a doença, estar há 14 dias sem sintomas e não ter utilizado ventilação mecânica. A expectativa do Hemorrio é testar o tratamento em 100 pacientes em estado grave. É um prazer poder ajudar, né? Tanto nas outras doações que também são necessárias nessa época, quanto agora no plasma, né? De eu poder ter transformado aí meu sofrimento em esperança para essas 3 famílias que receberam, dos pacientes que receberam o meu plasma. A Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro divulgou hoje dados do impacto da crise causada pelo novo coronavírus na economia do estado. Os números, claro, não são nada animadores, mas quem tem as informações ao vivo para a gente é o repórter Tony Vendramini. Boa noite, Tony. Boa noite, Mauro. Boa noite, Mariana. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, números nada animadores. De acordo com esse boletim, a arrecadação do ICMS teve uma queda de 8,76% em relação a março do ano passado. Claro que esses resultados foram atribuídos às medidas de restrição justamente no momento em que o Estado apresentava uma retomada econômica. A indústria teve um resultado melhor do que o de março de ano passado, mas o varejo foi fortemente atingido desde o início da quarentena. Então, as farmácias e supermercados, por exemplo, apontaram relativa estabilidade, mas bares, padarias e lanchonetes tiveram uma queda de 60%. O setor do vestuário foi ainda mais atingido. As quedas ali chegaram a mais de 70%. E o de calçados chegou a 92%. Esse boletim vai ser divulgado mensalmente para ajustar a estratégia de saída da crise, quando acabar a quarentena. Aqui no Rio, o isolamento foi decretado no dia 17 de março e amanhã o governador Wilson Witzel pode anunciar medidas de relaxamento.
Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. E começou a valer hoje a obrigatoriedade do uso de máscaras em Belo Horizonte e em quase todas as cidades da região metropolitana. A medida é uma das formas de prevenção à Covid-19. Quem saiu de casa hoje em Belo Horizonte teve que andar assim, de máscara. O decreto da prefeitura determina que as pessoas que estiverem sem a proteção não podem embarcar nos transportes públicos. Neste ônibus, todos obedeceram à regra. A gente tem que tomar os cuidados, né? Os devidos cuidados com a higienização e tudo. Mas eu fico com medo. Hoje mesmo eu saí porque eu tive uma consulta. Cada um fazendo a parte dele, cada um colaborando. Eu tenho que colaborar, outras pessoas colaborando também. Isso é fundamental. A gente tem que tomar o cuidado, prevenir o máximo que a gente puder. Nas ruas, um carro de som da Guarda Municipal conscientizava a população sobre a importância do uso de máscara. O uso de máscaras de proteção se tornou obrigatório em nossa cidade. O uso é obrigatório e que a pessoa deve, de alguma forma, providenciar essa máscara ou até mesmo retornar à sua residência. Essa medida preventiva é importantíssima para o sucesso. A maior parte do comércio aqui de Belo Horizonte continua proibida de abrir as portas. Os serviços essenciais, a partir de hoje, são obrigados a seguir regras mais rígidas para controlar o número de pessoas dentro do estabelecimento. Esta farmácia, por exemplo, colocou um cartaz onde fala o número máximo de clientes que podem permanecer dentro da loja. A maioria das cidades da região metropolitana também adotou a medida. Em Betim, por exemplo, a prefeitura flexibilizou a abertura do comércio. Mas quem for flagrado sem a máscara pode ser até multado em R$ 80. A força-tarefa formada por indústrias e montadoras de Minas Gerais para consertar respiradores entregou hoje os primeiros aparelhos recuperados. Este hospital de Belo Horizonte atende pelo SUS e recebeu 6 respiradores que vão ampliar o número de leitos para pacientes do novo coronavírus. A unidade vai oferecer 70 leitos dedicados para o tratamento da Covid-19. Atualmente, menos de 1/3 está equipado com esses aparelhos. Esses ventiladores vão ter uma contribuição muito grande para o enfrentamento dessa epidemia. No momento que todos os hospitais no Brasil e no mundo têm tido muita dificuldade de adquirir novos respiradores. Nós poderemos salvar vidas utilizando esses aparelhos. No total, já são 18 aparelhos de ventilação mecânica que foram consertados no laboratório da montadora de veículos. 20 funcionários em 2 turnos se dedicam a esse trabalho. Hoje, mais de 200 equipamentos com defeito chegaram à oficina. Alguns foram transportados pela Força Aérea Brasileira, vindos de hospitais do Amapá. Um dos principais desafios envolvendo a pandemia do novo coronavírus é a disponibilidade de respiradores mecânicos no sistema de saúde. Só em Minas Gerais, quase 400 aparelhos estão parados em 290 hospitais. E o Hospital de Campanha do Rio de Janeiro começou hoje a instalar os respiradores nos leitos dedicados a pacientes da Covid-19 na zona oeste do Rio. 20 respiradores já estão sendo testados no Hospital de Campanha montado no Rio Centro, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo o prefeito Marcelo Crivella, a Justiça determinou que a empresa MagnaMed, Tecnologia Médica, faça a entrega de 80 respiradores comprados pelo município antes da crise causada pela pandemia. Semana que vem chegam 300 respiradores com 400 monitores e mais 100 carrinhos de anestesia. Daqui a um mês chegam mais 400 respiradores. Aí a gente vai poder ajudar até outros lugares. O Hospital de Campanha foi entregue no fim de semana. A unidade entrará em funcionamento quando o Hospital Municipal Ronaldo Gazola, referência para os casos do novo coronavírus no Rio, chegar a 80% de ocupação dos 381 leitos. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, impediu a União de bloquear 68 respiradores comprados pelo governo do Maranhão. Na decisão, o ministro argumenta que a União só pode confiscar bens de governos estaduais caso for declarado estado de defesa ou de sítio. Celso de Mello deu prazo de 48 horas para que o fabricante de Santa Catarina entregue os equipamentos ao governo do Maranhão.
Os respiradores vão equipar cerca de 130 leitos de UTI preparados para receber os pacientes. O Maranhão já registrou mais de 1.600 casos de coronavírus. Quase 70 pessoas já morreram por causa da doença no estado. A pandemia que o mundo inteiro enfrenta nos últimos meses pode servir para as pessoas se conscientizarem da importância de ajudar ao próximo. Em Minas Gerais, um grupo de voluntários tem se reunido nas estradas para apoiar uma categoria muito importante para o Brasil, a dos caminhoneiros. Hoje, eles entregaram kits com comida e produtos de higiene. A dura missão de transportar cargas se tornou mais complexa com a pandemia. Em alguns trechos, falta estrutura até para se alimentar. Os motoristas que trafegam pela rodovia Fernão Dias, em Betim, na Grande Belo Horizonte, ganharam um agradecimento em forma de solidariedade. A ideia foi desse grupo de voluntários. No repertório, músicas e palavras de incentivo. Na mão, kits com lanches e produtos de higiene. O material foi doado por moradores da região. Tudo foi feito com o máximo de segurança. A intenção é fazer isso ao menos uma vez por semana, até que tudo volte ao normal. Um vídeo de esperança, de leveza, se espalhou pelas redes sociais. É um médico em Petrolina, no sertão de Pernambuco, que comemorou a alta de uma paciente com a Covid-19 dançando. A intenção da equipe, ao tocar Asa Branca de Luiz Gonzaga, foi tentar humanizar o tratamento contra um novo coronavírus, já que os pacientes, além de lutar contra as consequências da doença, ainda têm que encarar a solidão e o afastamento completo. O médico Pedro Diniz, que é chefe da divisão médica do Hospital Universitário de Petrolina, disse que o arrastapé veio com a ideia de fazer um teste para saber se a paciente conseguia respirar sem aparelhos, então ir para casa. O intensivista disse que essa paciente passou 14 dias entubada. E esse vídeo foi gravado 4 dias depois que os aparelhos respiratórios foram retirados. No estado de São Paulo, já são quase 16 mil casos de infectados pelo novo coronavírus, com mais de 1.100 mortes. Hoje, o governador João Dória anunciou o Plano São Paulo, com medidas para a reabertura gradual do comércio, dos serviços e das escolas. Acompanhado por representantes da saúde e economia do estado, o governador João Dória apresentou um plano de medidas para a flexibilização da quarentena. A reabertura gradual de serviços e comércios não essenciais terá como base princípios sugeridos pela OMS e será supervisionado pelo Centro de Contingência do Coronavírus. O projeto do governo pretende segmentar os municípios por critérios como número de novos casos, quantidade de leitos livres e testes disponíveis. Com isso, as regiões serão definidas por nível de risco. Cada setor da economia terá que seguir um protocolo padrão para funcionamento. Nós temos, secretário Meirelles sabe disso, 70% da economia girando e o governador pessoalmente listou todos os setores que estão abertos. Mas nós precisamos, por isso, entender e reconhecer que faremos uma abordagem regional, definição por região e cidade das medidas da retomada. Isso foi feito e é recomendado pela OMS, foi feito pela Alemanha, pelos Estados Unidos e será feito por São Paulo. Durante a coletiva, o governador João Dória afirmou que, apesar da quarentena, 74% da economia manteve o funcionamento. O cronograma de reabertura de comércios, serviços e escolas será divulgado no início do Plano São Paulo. Quero deixar claro que essa quarentena vai até o dia 10 de maio e esclareço mais uma vez que nada modifica-se ao longo deste período. Mas nós não estamos dizendo que deixaremos de ter quarentena depois do dia 10 de maio. Nós teremos o Plano São Paulo, que vai estabelecer áreas, setores que poderão ser distendidos e outros não. Teremos o Plano São Paulo,
flexível, amparado sempre na ciência, na medicina, nas questões regionais, em dados analíticos e também na economia. O plano para a economia será conduzido para evitar que a reabertura desordenada do comércio provoque uma disparada no número de casos e mortes pela Covid-19. São Paulo conseguiu achatar a curva, nenhum de nós tem dúvida. Isto é boa notícia. Quer dizer, essa história de ter falado pico em abril, maio, junho, nós estamos conseguindo, graças às medidas tomadas pelo governo, achatar essa curva. Com isso, houve diminuição do número de infectados, diminuição de doentes e diminuição do número de doentes que precisam de UTI. Com essas três consequências, o governo do Estado, a Secretaria de Estado, está conseguindo se adequar a cada dia. Questionado hoje sobre a fila de testes, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que com a força-tarefa envolvendo 38 laboratórios habilitados, a fila foi zerada. Ok, os testes eles terminaram ontem à noite, todos, né? E agora os de ontem estão sendo inseridos no sistema. Isso progressivamente preencherá os dados do Ministério da Saúde com esses novos casos. Isso pode ter aí uma influência no número de casos registrados. E agora você acompanha o comentário de Boris Casoy. Boa noite. Como diria o saudoso Chacrinha, tudo na mais perfeita confusão. Quando mais precisávamos de calma e racionalidade, nos encontramos diante de duas crises. A desencontrada luta contra o coronavírus, que opõe governadores do Rio e de São Paulo ao presidente da República, e uma crise política sem eira nem beira, muito distante das verdadeiras necessidades do Brasil e dos anseios de seu povo. O pano de fundo dessas crises, infelizmente, é uma deslavada e antecipada disputa de poder visando a distante sucessão do presidente Bolsonaro. Talvez o sacrifício de Tiradentes tenha chamado às falas as consciências da maior parcela de nossos políticos. Positivamente, a população brasileira, cuja grande maioria é composta por pessoas honestas e trabalhadoras, não merecia esse momento degradante. Isso é uma vergonha. O governo federal anunciou hoje que vai adiar para 2021 todas as privatizações que estavam previstas para esse ano. Com isso, a venda da Eletrobras, o principal produto da lista, só deve acontecer no segundo semestre do ano que vem. A decisão foi tomada após a equipe econômica concluir que, por causa da pandemia de Covid-19, não há condições no mercado para esse tipo de operação. Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, uma das maiores comunidades do país, criou uma rede de solidariedade para socorrer os moradores vítimas da Covid-19. A segunda maior favela do país tem mais de 100 mil habitantes. A dificuldade de acesso ao sistema de saúde fez a comunidade criar uma estrutura própria de socorro aos moradores. Neste vídeo, um dos socorristas contratados pela comunidade entra em ação. Ele percorre uma viela, sobe a escada e chega numa casa onde uma equipe já está aguardando para o resgate de uma idosa. Essa rotina se repetiu 80 vezes nas últimas 2 semanas. O esforço dos profissionais para levar as pessoas até o atendimento médico mais próximo nem sempre tem um final feliz. A mulher que aparece no vídeo não resistiu. Ainda não se sabe se a causa da morte foi a Covid-19. Entre as pessoas que ajudaram a organizar o socorrismo em Paraisópolis e que visitam as famílias com casos de coronavírus, o que não falta é relato de sofrimento. Estou atendendo uma família que tem uma criança especial com 17 anos. A criança não se move, fica na cama. Tem 3 irmãos pequenos e os 3 irmãos, um está com corona e a mãe também está com corona. Para agilizar o socorro aos moradores durante a quarentena, a própria comunidade contratou uma equipe médica, além do serviço de 3 ambulâncias, uma delas com estrutura de UTI.
Paraisópolis tem 2 mortes por coronavírus, 2 mortes que estão sendo investigadas e 15 pessoas estão doentes com suspeita de estarem com a Covid-19. Além do apoio aos doentes, por aqui tem muita ação preventiva. Um grupo de costureiras do bairro produz máscaras em casa. A gente acredita que as máscaras podem salvar vidas. Aqui em Paraisópolis mesmo, a gente vai doar 50 mil máscaras. A prioridade é entregar para pessoas com suspeita da doença. Vou te dar 2, porque assim, no caso da sua mãe, ela vai colocar, vai usar durante 2 horas, aí você tira, põe de molho e dá outra para ela, enquanto a outra está lavando. Gilson Rodrigues é o principal organizador do sistema de socorro e prevenção da favela. Então a gente tem 2 Brasis. Um Brasil do home office, do álcool gel e da máscara, e um Brasil que passa fome, que mora em cima de córrego e que está faltando água. Então nós queremos ter todos os brasileiros, nos dar as mãos para que a gente possa salvar este país e dar exemplo para o mundo de como uma sociedade se une contra uma doença. Como a pandemia aumentou a miséria, os socorristas também distribuem comida. São 3.000 refeições por dia. Líderes de 50 ruas recebem caixas com marmitas. Quando a comida chega nos locais de entrega, a fome atropela qualquer apelo por distanciamento. Esta mulher trouxe uma vizinha em situação extremamente vulnerável. Desculpa. Eu queria que vocês fossem lá para ver ela, a vida que ela está vivendo. Ela não tem um colchão, ela não dorme no chão com esse filho pequeno, não tem um armário, não tem nada. Bom dia. Dá licença. Aqui um pequeno um colchãozinho e mais uma cama de casal e mais um outro colchão aqui. As crianças estão aqui atrás. O nome da Sandra está na lista da Rejane. A Rejane coordena a parte do projeto que busca emprego para mulheres da comunidade. E nós fomos pensar como ajudaria essas mulheres nesse período de crise. Foi aí que nós pensamos em lançar a campanha, que é Adote uma Diarista, que consiste basicamente em apoiar essas mulheres por 3 meses com a doação de uma cesta básica, um kit de higiene e um valor de R$300. A enorme favela vive seu maior desafio: prevenir de uma doença devastadora, socorrer os doentes e levar comida a pessoas famintas. Então nós estamos nos unindo, criando uma rede de solidariedade, ajudando outras favelas também a pensar, vamos costurar nossas próprias máscaras, vamos produzir nossas próprias marmitas, vamos procurar profissionais, voluntários que possam nos ajudar, criando uma grande rede para que assim dessa forma o morador como agente da sua própria transformação possa se salvar. Vamos agora à previsão do tempo para todo o Brasil. Olá, boa noite para todo mundo. O tempo segue seco no centro-sul do Brasil. Portanto, amanhã, nada de chuva, o sol predomina o dia todo, desde o Mato Grosso do Sul, pegando aqui boa parte do sudeste e todo o sul do Brasil. Apesar do sol, continua mais fresquinho pela manhã e à noitinha. Em Porto Alegre, o dia começa com 15 graus, mas depois esquenta bem, chegando aos 28 graus. Em Curitiba, madrugada gelada, em mínima de 12 graus. E na capital paulista, mínima de 16 graus, sensação de friozinho ainda à noite e pela manhã, mas depois à tarde com sol esquenta, chegando aos 26 graus. As pancadas de chuva continuam mais concentradas pelo norte do Brasil, principalmente nessas áreas em destaque, pegando aqui Goiás, Tocantins. No Nordeste, gente, a chuva deve ser volumosa ainda em praticamente toda a faixa litorânea. A gente vai lá para Fortaleza, onde tem alerta para temporal, mais uma vez, chuva forte, raios, o tempo fica fechado, máxima de 31 graus, apesar do mau tempo. Essa chuva continua na sexta-feira, viu? Em Salvador, a chuva não deve ser tão forte, mas é aquela chuva constante o dia todo, o tempo bastante encoberto, máxima de 29 graus amanhã e de 28 na sexta-feira. Muito sol e calorão de 35 graus em Cuiabá, de 30 graus em Campo Grande. O sol brilha aí o dia todo também no Rio de Janeiro, onde faz 26 graus. E olha, esse período de pandemia, a gente teve uma diminuição da circulação de carros. Com isso, a qualidade do ar melhorou. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, essa expectativa aí é de uma redução de 6% de CO2. Apesar disso, não é suficiente ainda para brecar, para frear as mudanças climáticas que ocorrem principalmente por conta aí da poluição. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você, te vejo amanhã. Até lá, tchau, tchau.
E a cotação do dólar aqui no Brasil bateu novo recorde. A moeda norte-americana fechou o dia vendida a R$ 5,40, em valorização de 1,91%. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira também subiu nesta quarta-feira. O Ibovespa teve alta de 2,17% a 80.687 pontos. Nós trazemos agora outras informações sobre a pandemia da Covid-19 aqui no estado de São Paulo. Vamos ao vivo falar com o repórter Guilherme Lopes, que tem informações sobre a ocupação dos leitos de UTI em São Paulo. Guilherme, boa noite. Olá, Mariana, Mauro, boa noite a vocês, boa noite a todos. De acordo com o último boletim médico divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde, no estado, 55% dos leitos de UTI estão ocupados. Aqui na Grande São Paulo, esse número é um pouquinho maior, chega a 73%. Entre os hospitais mais sobrecarregados estão o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, de onde eu falo ao vivo, com 93% dos leitos de UTI ocupados, seguido pelo Hospital das Clínicas, com 92% dos leitos de UTI ocupados. Para tentar diminuir essa carga sobre os hospitais, a Secretaria Municipal da Saúde aqui de São Paulo mudou o protocolo de internações de pacientes com sintomas leves de Covid-19. Até então, esses pacientes procuravam a unidade de saúde, eram avaliados pelos médicos e voltavam para casa, para que ficassem em observação. E caso não melhorassem, aí sim eles retornavam à unidade de saúde. Só que a secretaria percebeu que muitos desses pacientes retornavam com um quadro clínico mais grave, necessitando de cuidados intensivos. Por isso que, a partir de agora, os médicos das unidades de saúde foram recomendados a orientar esses pacientes e pedir a internação desses pacientes, para que eles possam ser acompanhados diariamente por um médico e que avalie esse paciente, caso necessite de alguma intervenção mais intensiva, para que esse paciente não necessite de um leito de UTI. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, parte do hospital de campanha do AMB será utilizada para receber esses pacientes. Atualmente, o hospital de campanha do AMB tem 860 leitos, sendo que 172 estão ocupados. Ainda devem ser liberados nas próximas semanas cerca de 1.000 leitos. Então, esse é o novo protocolo de atendimento nas unidades básicas de saúde e nas unidades de pronto atendimento aqui do município de São Paulo. Da Zona Oeste de São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. E devido à alta nas mortes por Covid-19, valas coletivas estão sendo abertas para enterrar as vítimas no maior cemitério de Manaus. Com o rápido aumento das mortes por coronavírus no estado do Amazonas, dezenas de covas foram abertas no cemitério Nossa Senhora Aparecida, o maior de Manaus. Agora, mesmo para as pessoas que não morreram por Covid-19, os enterros na capital amazonense serão coletivos. Imagens das valas coletivas circularam nas redes sociais. A prefeitura disse que a medida foi para atender a alta demanda de sepultamentos. Ontem, câmaras frigoríficas foram instaladas nos cemitérios para preservar os corpos que ainda não puderam ser enterrados. Segundo o boletim de hoje, a Amazonas registra mais de 2.400 casos e 207 mortes por causa da doença. Desses casos confirmados, 1.958 estão em Manaus. 17 milhões de máscaras da China devem chegar ao Brasil até o domingo. E hoje o governo federal lançou um programa para ajudar no combate aos efeitos econômicos dessa pandemia. A atualização feita diariamente pelo Ministério da Saúde mostra que no Brasil já são 45.757 casos confirmados de coronavírus e 2.906 mortes por causa da doença. O ministro da Casa Civil, General Braga Neto, anunciou a criação do programa Pro Brasil, que contará com a participação de todos os ministérios para definir ações estratégicas do setor público no combate à pandemia. A primeira reunião será nesta sexta-feira. O programa ele é um programa estratégico que visa integrar, aprimorar ações estratégicas para a retomada do crescimento, tanto socioeconômico, o crescimento socioeconômico, em resposta aos impactos que o país sofreu
do coronavírus, dessa pandemia. Outro anúncio feito pelo Ministério da Infraestrutura foi sobre as aeronaves brasileiras que estão na China e devem retornar ao Brasil no próximo domingo com equipamentos de proteção individual adquiridos pelo governo. Serão 17 milhões de máscaras nesta primeira leva. Serão mais ou menos 40 voos. E nós vamos entrar também agora apoiando determinados entes subnacionais também no transporte, né, como o caso da Prefeitura do Rio. Nós vamos deixar o processo mais ou menos pronto para que a Prefeitura também possa contratar e transportar o material que já adquiriu lá da China. A coletiva de hoje também contou com a participação do governador do Distrito Federal. Ibanez Rocha afirmou que os números de casos de coronavírus no DF estão sob controle e que o próximo passo será concluir a testagem em massa das pessoas, a reabertura do comércio e disse que está estudando reabrir também as escolas, a começar pelo ensino médio. E deu um prazo hoje de 10 dias à Secretaria de Educação e à Secretaria de Saúde para fazer um cronograma de reabertura das escolas a partir do ensino médio. Isso tudo vai depender de algumas compras, como é o caso, por exemplo, de máscara para todos os alunos e todos os profissionais da área de educação. Quem participou pela primeira vez da coletiva e segue no mesmo sentido sobre ações de relaxamento é o ministro da Saúde, Nelson Teich. Além de anunciar o novo secretário executivo da pasta, Eduardo Pazuello. Nesses poucos dias que eu estou aqui, a impressão que eu tenho é que a gente tem que ser muito mais eficiente do que a gente é hoje. A gente está falando de logística, de compra, de distribuição, e ele é uma pessoa muito experiente nisso. Ele também garantiu que irá atuar com informações à população, em primeiro lugar, e que o afastamento social, num primeiro momento, é indicado, mas que essa situação não pode durar mais de um ano. Em relação ao Brasil, hoje a gente tem 43 mil casos, 43.500. Dos casos resolvidos, a gente tem, infelizmente, 2.700 mortes, mas a gente tem 24.300 pessoas curadas. Então, a situação é difícil, a situação é complexa, mas, com certeza, a gente tem condição de passar por ela e, além disso, deixar o Brasil preparado, com um sistema de saúde preparado, mais forte para o pós-Covid. E agora é política com a Amanda Klein. Boa noite, Amanda. Olá, boa noite, Mauro, Mariana. O governo Bolsonaro está elaborando um PAC para chamar de seu. PAC é o Programa de Aceleração do Crescimento dos Governos do PT. Lula tratou de chamar Dilma de mãe do PAC e assim ela se elegeu. E é pensando na reeleição que o governo lançou hoje o programa Pro Brasil, um plano de retomada da economia no pós-coronavírus. A forma para gerar renda e emprego não é nova. Transformar o Brasil em um grande canteiro de obras, investir em infraestrutura, habitação, privatizações e concessões. O ministro da Casa Civil, Braga Neto, coordena os trabalhos com a colaboração dos ministros da Infraestrutura e do Desenvolvimento Regional. Já Paulo Guedes, o todo-poderoso ministro da Economia, não estava presente na entrevista coletiva que anunciou um plano de retomada da economia. Parece um contrassenso, e é, mas o motivo é simples. Paulo Guedes reza em outra cartilha, a do ajuste fiscal. A pergunta que fica é possível fazer um plano ambicioso de investimentos sem estourar o teto de gastos? O economista Alexandre Schwartzman diz que não. Pode até haver um meio de fazer uma ampliação de empréstimos via BNDES, bancos públicos, sem romper oficialmente o teto de gastos, mas isso elevaria muito a dívida pública. Já a economista Zeina Latifi diz que um plano de investimentos não cabe na nossa atual situação fiscal, já que são medidas que têm um caráter muito mais duradouro e não são de caráter transitório, como as anunciadas até agora. Um auxiliar próximo a Paulo Guedes, com quem eu conversei, admitiu que a agenda de reformas ainda é o melhor caminho para garantir um crescimento sustentável e não um plano de investimentos. Mas quem melhor resumiu a situação foi um deputado, que disse que se o governo está pensando em plano de investimentos, pensa em tirar Paulo Guedes. Ou tem plano de investimentos, ou tem Paulo Guedes. O Senado aprovou a ampliação do auxílio emergencial de R$ 600 para outras categorias de trabalhadores. Fazem parte da lista, por exemplo, pescadores, agricultores, taxistas, motoristas de aplicativo e caminhoneiros. O projeto de lei também inclui mães solteiras menores de 18 anos. E os senadores colocaram de volta no texto, que tinha sido aprovado pela Câmara, a obrigatoriedade da regularização do CPF para receber o benefício. Os senadores também incluíram a ampliação desse benefício de prestação continuada, o BPC, que é pago para idosos e portadores de deficiência de baixa renda.
Pela proposta, passa a ter direito quem tem renda de até meio salário mínimo. O governo é contra esta mudança. A equipe econômica estima que o impacto nas contas públicas será de 20 bilhões de reais. E o texto agora segue para a sanção presidencial. E o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei que cria uma linha de financiamento especial para micro e pequenas empresas. O texto prevê que elas poderão fazer empréstimo no valor de 30% da receita bruta de 2019 e terão juros de, no máximo, 3,75% ao ano. Os empresários ainda poderão optar por iniciar o pagamento do financiamento dentro de 6 meses. Quem está na linha de frente de combate ao novo coronavírus vive dias incertos e situações de estresse absoluto. A vida de médicos, enfermeiros, de assistentes virou de cabeça para baixo. A Priscila trabalha em 2 hospitais públicos de São Paulo. A rotina obrigou a fisioterapeuta a se distanciar do filho de 5 anos, que agora fica sob os cuidados da mãe. Adotei um isolamento social dentro da minha casa. Eu mantenho um isolamento de 1 a 2 metros deles. E quando assim é muito necessário, muito raro, que eu preciso tocar no meu filho, eu me higienizo e coloco máscaras. O Sérgio é médico e na casa dele os cuidados também tiveram que ser redobrados após ele apresentar os sintomas do novo coronavírus. Agora todos dentro de casa estão mantendo distância. E o que nós fizemos foi simples. Chegando sempre do hospital ou da clínica, nós tiramos os nossos sapatos já na entrada do apartamento e levamos esse sapato para uma área que a gente considera uma área suja. Os profissionais da saúde seguem na batalha contra o coronavírus, porém precisam redobrar os cuidados ainda mais. Como estão na linha de frente, correm um grande risco de contaminação e assim acabar levando o vírus para dentro de casa. Por isso, em alguns casos, muitos tiveram que mudar a rotina completamente. O Fábio é médico intensivista e muita coisa dentro da casa dele teve que ser mudada para preservar a saúde da família. E para mim foi muito difícil também a mudança de rotina em casa. Eu fiquei 14 dias isolado completamente. A gente mudou totalmente a rotina aqui em casa. A gente sempre tem chegado agora pela porta dos fundos. Foi muito difícil não poder abraçar meu filho, não poder abraçar minha esposa, ficar perto dela. Foram dias bem difíceis, especialmente pro Pedro que é uma criança, né, para entender que não podia tocar no pai, encostar no pai. Mas acho que foi essencial para que nós nos protegêssemos, né? No Facebook da Rede TV você pode acompanhar o nosso programa exclusivo no Facebook Watch com a Érica Reis, o Histórias do Dia, que traz vídeos com conteúdo atual e de interesse do internauta. Confira lá. A Justiça do Trabalho determinou que uma empresa de entregas por aplicativo garanta condições seguras para seus profissionais. Com o aumento na procura por esse tipo de serviço, os entregadores estão mais expostos ao vírus. Eles circulam para lá e para cá fazendo entregas, principalmente de comida. Agora, com a quarentena, muita gente que fica em casa recorre às compras por aplicativos. A procura nesse período aumentou em 305%. O problema é que o inimigo público número 1 pode estar no trajeto entre uma entrega e outra. Tem muito entregador preocupado com a falta de condições mais seguras de trabalho. Eu só gostaria que a gente tivesse mais visibilidade, mais direitos, porque a gente trabalha nessa vida louca, cara. A gente não tem direito nenhum, tá na rua aí, arriscado a acontecer qualquer coisa pelo bem da nossa família aí, arriscado a pegar até um coronavírus aí. Na rua, cada profissional tenta fazer a sua parte para evitar o contágio. Formado em gastronomia e sem emprego, Vinícius passou a fazer entregas para ter uma renda. Ele faz até 20 viagens de bike por dia e quando chega para a entrega, vai logo passando álcool em gel. Mas e a máscara? Não uso máscara. Então, geralmente dizem que quem tem que usar máscara é quem está com vírus, né? Então, para eu não contrair o vírus, eu tento não sempre estar usando álcool em gel, lavando as mãos, tendo cuidado com a higiene, né? Os aplicativos de entregas informaram que estão adotando medidas de segurança e de incentivo aos profissionais que levam os produtos à casa das pessoas e também às empresas.
O fornecimento de álcool em gel passou a ser uma rotina, além da orientação para que as entregas sejam feitas sem contato físico. Tem até o caso de um aplicativo que melhorou a remuneração e passou a oferecer um plano de saúde a todos os entregadores e seus familiares pelo período de 90 dias. A Justiça do Trabalho de São Paulo concedeu uma liminar do Ministério Público do Trabalho contra uma empresa de entregas, exigindo que a companhia implemente medidas que reduzam os riscos de contaminação pelos trabalhadores. A Justiça determinou que a empresa oriente os profissionais com medidas de segurança e que distribua álcool em gel entre os trabalhadores. A empresa ainda deve prestar assistência para o encaminhamento ao serviço médico disponível no caso de suspeita de contaminação e ainda deve garantir uma ajuda financeira caso os entregadores precisem interromper o trabalho em razão do coronavírus. Caso as medidas não sejam cumpridas, haverá multa diária no valor de R$1.000 por cada determinação descumprida. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro do primeiro produto à base de cannabis no Brasil. O óleo, composto de canabidiol, poderá ser produzido no país e será vendido nas farmácias. Essa venda, no entanto, só será possível com um receituário especial, aquela receita do tipo B, a azul. A Anvisa explicou que o produto só deve ser receitado quando não houver outra opção de tratamento. Medicamentos à base de cannabis já têm sido usados no tratamento da epilepsia, por exemplo, mas ainda não há uma previsão de quando esse óleo de canabidiol começará a ser vendido, nem o valor que será cobrado. E o Rede TV News fica por aqui. Super obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente se vê. Boa noite. Boa noite, até amanhã.